Olá! Vamos começar com a frase que é basicamente a alma do nosso sistema público de saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Essa ideia que está lá gravada na Constituição é o nosso ponto de partida para tudo que a gente vai conversar hoje. Bem, hoje a gente vai mergulhar fundo nos documentos que criaram o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, para entender a espinha dorsal dele. O objetivo aqui é desvendar a lógica por trás de um dos maiores e, sem dúvida, mais ambiciosos sistemas de saúde pública do mundo. E para começar, vamos direto para um quebra-cabeça. Porque, por mais incrível que pareça, existe uma confusão bem no centro dos documentos que criaram o SUS. E é por aí que a nossa análise começa. Então, a base de tudo, o alicerce legal do SUS, está apoiado nesses três pilares aí. Primeiro, a Constituição de 88, que mudou o jogo ao colocar a saúde como um direito. Depois, as duas leis de 1990, que vêm para detalhar como o sistema deve funcionar e, muito importante, como a população pode participar. A história toda começa aqui. E é aqui que a confusão aparece de forma bem clara. Olha só, a Constituição chama conceitos como descentralização e atendimento integral de diretrizes. Só que aí vem a Lei 8.080, que deveria só detalhar a Constituição e chama essas mesmíssimas ideias de princípios. Ou seja, são os mesmos conceitos com nomes diferentes nos dois documentos mais importantes do sistema. E isso nos leva à pergunta central de hoje, né? Afinal de contas, se os próprios textos da lei parecem misturar as coisas, qual é a verdadeira diferença entre um princípio e uma diretriz? Será que tem alguma? É isso que a gente vai descobrir. Ok, então agora a gente vai desatar esse nó. Vamos colocar as ideias no lugar para que essa confusão toda comece a fazer sentido. Para começar, vamos para o básico do básico. O que essas palavras querem dizer? Bom, princípio é a base, o alicerce, a razão de ser de alguma coisa, é um valor. Já uma diretriz é mais como um caminho, uma rota, uma norma de procedimento para a gente chegar em algum lugar. Então, de um lado a base, do outro o caminho. E aqui vem o pulo do gato. A chave que os autores do nosso material de base nos dão para entender tudo. A gente pode organizar essa bagunça assim, ó. Os princípios são o porquê do SUS. É a alma filosófica, os valores que o definem. E as diretrizes são o como. É o esqueleto, a estrutura, a estratégia para fazer aqueles valores virarem realidade. O porquê e o como. Simples assim. Com essa clareza agora, vamos olhar primeiro para os pilares filosóficos, para a base de valores do sistema, ou seja, para o porquê de o SUS existir. O primeiro, e talvez o mais famoso, é o princípio da universalidade. E a ideia aqui é, de fato, revolucionária. Saúde não é mercadoria para ser comprada e vendida, é um direito de cidadania. Qualquer pessoa no Brasil tem direito à atenção à saúde, ponto, simplesmente por ser cidadão. E aqui um ponto super importante, universal não quer dizer de graça. Óbvio que o sistema tem um custo. A grande diferença é como ele é pago. Ele é financiado por toda a sociedade, através dos nossos impostos. Não existe um pagamento na hora de usar. É um direito social e não uma compra. O segundo princípio é a equidade, e ele é um passo além da igualdade. Ele parte do reconhecimento de que o Brasil é um país profundamente desigual. Então, para que todo mundo tenha a mesma chance de ter saúde, o sistema precisa investir mais onde a necessidade é maior. É aquela máxima, tratar os desiguais de forma desigual para promover a verdadeira igualdade. E o terceiro pilar filosófico é a integralidade. Isso quer dizer duas coisas, basicamente. Primeiro, que o SUS tem que cuidar da pessoa de forma completa, desde a vacina no posto de saúde até um transplante de órgão. E segundo, que o cuidado deve enxergar a pessoa como um todo, não só a doença. É olhar para o indivíduo com sua história, sua família, seu contexto. Certo, já entendemos o porquê. Agora, vamos ver o como, ou seja, de que forma o sistema se organiza na prática para conseguir entregar esses valores todos. A primeira grande estratégia é a descentralização. A lógica aqui é bem simples: tirar o poder e o dinheiro de um lugar só, lá em Brasília, e distribuir para os estados e principalmente para os municípios. A ideia é que a gestão da saúde fique mais perto de onde as pessoas realmente vivem. Na prática, isso funciona com o que a gente chama de direção única em cada nível. O Ministério da Saúde, lá no nível federal, define as grandes políticas nacionais. As secretarias estaduais coordenam essas políticas nos seus territórios. E as secretarias municipais são quem botam a mão na massa,
executam as ações lá na ponta, no dia a dia da cidade. A segunda diretriz é a regionalização e hierarquização. Pensa nisso como a logística do sistema. A rede de saúde é organizada por regiões e também dividida por níveis de complexidade. A porta de entrada do sistema é sempre o posto de saúde. Se o caso for mais complexo, a pessoa é encaminhada para um especialista ou para um hospital, seguindo um fluxo organizado. E, por fim, chegamos numa das diretrizes mais transformadoras de todas, a participação da comunidade. O SUS não foi pensado para ser um sistema gerido só por burocratas e políticos. A lei garante que os próprios cidadãos devem participar das decisões. E como isso acontece na vida real? De duas formas principais. Primeiro, pelos conselhos de saúde, que são permanentes e, olha só, metade das cadeiras é dos usuários do sistema. Eles ajudam a decidir sobre orçamento, sobre políticas e também através das conferências de saúde, que acontecem de 4 em 4 anos, para todo mundo sentar, avaliar o que está funcionando e o que não está e propor novos rumos. Para a gente fechar o raciocínio, é fundamental entender que nada disso é só teoria de livro. É um projeto que está em constante construção. Então, o ponto central é esse. Entender a diferença entre o porquê e o como do SUS é, na verdade, uma ferramenta de cidadania. Permite que a sociedade possa cobrar, possa lutar para que aqueles valores de universalidade, equidade e integralidade sejam, de fato, colocados em prática todos os dias. E a gente encerra com essa reflexão do autor Rubem Matos. Defender o SUS hoje significa estar num lugar bem complexo. Ao mesmo tempo, apoiar o sistema contra quem quer desmontá-lo e também criticar as suas falhas internas para que ele possa melhorar. É uma tarefa difícil, sem dúvida, que convida cada pessoa a pensar sobre o seu papel nessa construção que nunca acaba.